Meus amigos, minhas amigas, você que me assiste aqui no meu canal, no YouTube, Prof. Abacuque Sodré, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. Então, aqui se você não segue meu canal, te convido a seguir aqui, se inscrever no meu canal. E se você gostar desse vídeo, eu peço que você deixe aqui o seu like, o seu joinha, para que a gente tenha um feedback. E se você quiser fazer algum comentário aqui, sinta-se à vontade, com brevidade, me comprometo a responder aí teus comentários. Pois bem, para quem não me conhece, meu nome é Abacuque Wellington Sodré, sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e de Teoria Geral do Direito no Damásio Educacional e professor da pós-graduação de Direito Constitucional do IBMEC Damásio. Pois bem, aqui no canal nós falamos basicamente de 3 temas relevantes. Quais são esses temas? Direito Constitucional, Processo Civil e Teoria do Direito. Como estudante, pesquisador da teoria do direito, eu analiso um lado específico, um recorte da teoria, até porque ninguém é um gênio que consegue estudar e dar conta de estudar todos os aspectos dessa teoria. Pois bem, minha linha de pesquisa é voltada para as teorias da decisão, então faço análise das decisões judiciais e aqui no canal alguns vídeos a gente traz aqui para vocês acerca das decisões do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, dito isso, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje diz respeito aos direitos fundamentais em espécie. Então, aqueles direitos fundamentais que dizem respeito a uma visão global da Constituição Federal, ou seja, aqueles direitos estabelecidos, a sua classificação, mas eu quero me centrar aqui hoje no artigo 5º da Constituição Federal, então, que é aqueles direitos e garantias de primeira geração ou primeira dimensão de direitos fundamentais e humanos. Lembrando que a teoria prefere hoje, a dogmática jurídica, prefere chamar tal questão de dimensão, na medida em que a geração pressuporia uma transposição ou uma superação de uma geração passada. Não. E aqui, no âmbito dos direitos fundamentais, o que se tem é uma aquisição evolutiva. O que é isso, professor? Aquisição evolutiva. Significa que uma categoria de direito fundamental segue a outra, ou seja, é acrescida, não há uma superação, um rompimento com aquela visão. Então, pois bem, o que a gente tem que pensar a princípio? Primeiro ponto, direitos fundamentais. Nós temos que lembrar que os direitos, como nós entendemos hoje, eles surgem a partir das revoluções oitocentistas. Quais revoluções, professor? A Revolução Americana, aqui no Novo Mundo, na América, então, a Revolução de Independência dos Estados Unidos da América, de 1775, e que tem ali como primeiro expoente normativo a Declaração do Bom Povo da Virgínia de 1776, que ali nasce inclusive o conceito no âmbito do common law do Estado de Direito, rule of law, que é o Estado de Direito, o governo de leis e não de homens. Então, significa que o próprio Estado que elabora as leis deve a elas se submeter. E daí também os compromissos, ou seja, aqueles direitos assumidos no Pacto Constitucional, o Pacto da Constituição Americana de 17 de setembro de 1787, representa essa questão, essa posição, direitos fundamentais como um pacto, como uma convenção, como uma construção, um artifício entre cidadão e Estado. O poder, então, passa a ser limitado e assume-se, então, direitos fundamentais como compromissos. No lado continental, no sistema romano-germânico, essa questão aparece ali na Revolução Burguesa ocorrida na França, em 1789. Então, dali resultou, então, a Revolução Francesa, as transformações, o rompimento com o Ancien Régime. Então, o rompimento com aquele estado em que havia uma divisão entre cidadãos, que existiam os 3 estados, de um lado a nobreza, primeiro estado, nobreza e o rei formavam um estado, clero formava outro estado, e o terceiro estado era formado pelo povo, pela plebe em geral. E a burguesia queria ascender, então, no âmbito social, só que ela não conseguia, por conta das barreiras estamentais. Daí, como ela precisava de títulos nobiliárquicos, e esses títulos não eram concedidos, então ela incitou a uma tomada de posição, que culminou na Revolução Francesa. Pois bem,
Com a Revolução Francesa, então, se houve uma declaração de direitos, então uma transposição, aquilo que o Bobbio, na Era dos Direitos, chamou de Revolução Copernicana dos Direitos, sai de uma era de deveres, de uma soberania ex parte príncipe, então aquele poder que vem do príncipe, decorrente da lei universal, da lei divina, em que o Papa é representado pelo ato do Papa coroando o rei, sai daquela posição para uma posição de soberania popular, ou seja, de uma construção de direitos, de uma era de deveres para uma era de direito e uma era da soberania popular, ou seja, soberania ex parte populi. Então, nesse sentido, passa-se então a ter uma construção de direitos. E a primeira declaração de direitos no âmbito continental é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, o qual ainda até hoje integra o bloco de constitucionalidade do sistema jurídico francês. E decorrente dessa declaração veio a primeira Constituição Republicana Francesa de 1791. Pois bem, nesse âmbito, então, baseado numa construção do final do século XVII, início do século XVIII, surge ali alguns teóricos do contratualismo, que eu posso dizer, ali na Inglaterra tem o Thomas Hobbes, no âmbito também ali, mais para frente, mais uma visão muito mais liberal, o John Locke, e na França, ali o nosso suíço teórico Jean-Jacques Rousseau. Então, a partir dessas teorias contratualistas, em que antes pressupõe ali que o homem vivia no estado de natureza, na guerra de todos contra todos, é preciso o Estado surgir, essa ficção, essa pessoa jurídica surgir, para que seja então regulados os conflitos. Os conflitos não são solucionados, mas são resolvidos a partir do momento que é construído um contrato social, e nesse contrato social é assumido um conjunto de compromissos. Esses compromissos são o reconhecimento daqueles direitos que aquela teoria convencionou chamar de direitos naturais. Então, a teoria do racionalismo, tipicamente ali da Era Moderna, final da Era Moderna e início da Era Contemporânea, começa a tratar então da concepção de direitos naturais não decorrentes da physis, como ocorria na Antiguidade, ou da voluntas Dei, como ocorria na Idade Média, ali, por exemplo, baseado em São Tomás de Aquino, em que se diz que o direito natural é aquele que decorre então da lei universal ou da lei divina, e a lei universal então ela é uma decorrência, um espelhamento da lei divina, e dali se infere direitos naturais. No jusracionalismo, então, a concepção é uma mudança também de paradigma, assim, uma revolução copernicana, que deixa então de ser a physis, Deus, algo externo, e o próprio homem, então a razão humana, se infere esses direitos naturais anteriores ao Estado, irrenunciáveis, inalienáveis, imprescritíveis. Então, eles devem ser reconhecidos. Então, racionalismo, justnaturalismo. Mas o que é isso, professor, justnaturalismo? Justnaturalismo é a teoria do direito que se baseia em duas teses. Quais são as teses? Tese da dualidade, tese da superioridade. Dualidade, existem dois direitos, direito natural, direito positivo. Tese da superioridade, o direito natural é superior ao direito positivo. E ele se infere ali como teoremas da própria razão, então é extraído como um teorema da razão. Ele é deduzido. Pois bem, há uma crítica, então, depois, nessa transformação, dentro da teoria do positivismo jurídico. Positivismo jurídico é a teoria que diz que o direito é posto e alterado por decisão, e que só existe um único direito, o direito posto. Pensando numa teoria convencionalista ou de cunho positivista, pode-se dizer que então que a teoria do justnaturalismo ela usou de uma retórica, de uma construção que não tem ali uma inferência de onde surge esse direito natural. Mas essa retórica ou essa construção teórica que é embatida com a teoria do positivismo, e aqui você pode escolher qual corrente você quer se filiar, e aí, como eu falo, interpretações não pressupõem verdade, pressupõem aderência. Diálogo. E se você pensa, então, que são direitos naturais, você pode pensar que são direitos anteriores ao Estado. Se você pensa a partir de uma concepção positivista, você vai dizer que são compromissos assumidos. Então, uma relação construída, um artifício, um artefato humano construído pelo poder. Então, uma relação que o poder constituinte originário, aquele poder ilimitado e máximo, limita o poder do próprio Estado, assumindo, inclusive, um compromisso em que o cidadão pode fazer aquilo que Dworkin falou, um trunfo. Todas as vezes que o cidadão
é chamado a resolver um problema com o Estado, ele apresenta os seus trunfos, seus direitos fundamentais reconhecidos pelo Estado como um compromisso. O que o Elster falou, é um compromisso, um pré-compromisso que o Estado se amarra. Como Ulisses se amarrou ali na Odisseia, se amarra para sobreviver, para não e tampa os ouvidos para não ouvir o canto das sereias. De igual forma, os direitos fundamentais, essa amarração para evitar a tentação. O Estado tem que se amarrar para limitar o poder. Pois bem, então nesse cenário surgem esses compromissos, esses direitos fundamentais. Que os primeiros direitos fundamentais se referem então a essa ordem de direitos naturais, mas que são típicos de uma visão tipicamente da classe que gostaria de ascender, a burguesia. Então, surge ali, sai de uma transposição de um Estado mercantilista, feudalista, para um Estado liberal, um Estado em que, ao invés do Estado regular tudo, aquele Estado intervencionista, tipicamente do feudalismo e do mercantilismo, então, os Estados que não eram ou mercantilistas ou feudalistas, começam, então, a entrar numa era do liberalismo. O que é o liberalismo? Liberalismo é aquele tipo de Estado em que regula o direito e dá liberdade. O primado do Estado liberal é a liberdade. Então, a liberdade é exercida e o Estado não deve intervir na esfera privada dos indivíduos, dando maior liberdade. Tanto que a regra e a construção ali histórica e teórica desses direitos diz que esses são direitos, liberdades de status negativo, ou seja, o Estado não deve interferir, deve se abster. Toda a medida que é adotada contra o Estado, inclusive ali você vê tipicamente nos remédios constitucionais que defendem os direitos de primeira geração, habeas corpus, impede que o Estado crie um obstáculo na liberdade de locomoção. Mandado de segurança, que impede que o Estado crie um obstáculo no exercício das outras liberdades. Dessa forma, então, aquilo que Benjamin Constant, um teórico da época, disse, a liberdade dos modernos implica no não impedimentos. Não impedimento, e nada mais livre do que o momento em que o Estado não interfere. Qual é o máximo da liberdade? E aí Locke responde ali no segundo tratado do governo civil. O que ele responde no seu segundo tratado? Ele diz que a propriedade é a expressão máxima da liberdade, na medida em que a propriedade implica naquele feixe de direitos, aquele bundle of rights, de usar, gozar, dispor e reaver, e nenhuma propriedade é maior do que a propriedade do próprio corpo, de poder ir, se deslocar, usar. Aquele momento em que o Estado não pode tratar o sujeito, então, como um corpo dócil. Nesse sentido, surgem, então, esses direitos de primeira geração, aqueles direitos que o Estado não deve intervir, ele não deve se aproximar, porque se ele intervir, ele vai acabar diminuindo a autonomia, lembrando que ele vai criar algum tipo de impedimento. Então, o Estado se abstém. É tipicamente a visão liberal, aquela de Adam Smith. O mercado se regula, existe uma mão invisível. Então, prevalece nas relações entre os sujeitos de direito mais uma eficácia horizontal de direitos fundamentais, direitos civis, a autonomia da vontade, a autonomia, as partes contratam livremente. Pois bem, só que essa questão da liberdade, ela não dá conta. O Estado, então, ele vê que ocorre um conjunto de assimetrias. Aquela pretensa cidadania, aquela igualdade formal, isonomia, não consegue dar conta da situação. Então, surgem outros direitos no decorrer do século XIX, então lutas, transformações, mortes, revoluções, inclusive formado pelo movimento sindicalista, que redunda o quê? No reconhecimento dos direitos sociais no início do século XX, na Constituição Mexicana de 1917, Constituição da República de Weimar de 1919, tipicamente da social-democracia alemã, e também na Constituição da União Soviética, iniciada em 1918 e que foi publicada e efetivamente realizada em 1919. Pois bem, esses direitos implicavam também ali na interferência do Estado na autonomia privada. Então, limita-se a autonomia privada, de um lado, porque deixa de ser a autonomia da vontade e passa a ser a autonomia privada. Existem padrões mínimos para a contratação, tipicamente, direito do trabalho, direito do consumidor, que pressupõe as assimetrias. Então, busca-se a igualdade material, aquilo que Rui Barbosa, em seu discurso na Oração aos Moços, falou, repetindo aquilo que está no livro 5º da Ética Nicômaco de Aristóteles.
o quê? Tratar igualmente os iguais e tratar os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. Então, essa proporção, aquilo que é expresso, por exemplo, sum quic triburi, que é dar a cada um o que é seu, é observando cada um de acordo com as suas necessidades, cada um de acordo com as suas diferenças. Então, essa é a intervenção tipicamente dos direitos sociais, a limitação da autonomia privada de um lado e também o Estado provendo, aquele Estado provedor. Então a transformação sai de um Estado liberal para um Estado social, aquele Estado que vai garantir saúde, educação, moradia, garantir por meio de políticas públicas ali a satisfação de necessidades mínimas. Então eu tenho aqui uma mudança de paradigma. De um lado, nos direitos de primeira geração, eu tenho aquela liberdade negativa, aquele status negativo da liberdade. De outro lado, a liberdade positiva, ou seja, só existe efetivamente liberdade se houver o mínimo de igualdade. E então essa necessária intervenção do Estado no domínio econômico. Pois bem, desse passo em diante, tem essa agregação. Então começam direitos ali, liberdades civis, aquele status negativo, direitos políticos também, a extensão da cidadania aqui no século XX, principalmente a cidadania da mulher, os direitos civis dos negros, os afro-americanos, conquistado ali pelo movimento de Martin Luther King Jr., então Malcolm X, Angela Davis, então pessoas lutando por direitos civis, Mahatma Gandhi na Índia, então ali uma transformação de direitos. E esses direitos, então, econômicos e sociais são agregados a também que a observação de que os sujeitos de direito não apenas são os indivíduos, mas as coletividades, ou seja, as pessoas que estão nas mesmas condições. Daí a construção de categorias, aquela construção dos direitos difusos e coletivos. Lembra, direitos difusos são aqueles direitos transindividuais, ou seja, que contemplam um grande número de sujeitos, de natureza indivisível, e cujos titulares ou destinatários são indeterminados ou indetermináveis. Direitos coletivos são direitos também transindividuais, de natureza indivisível, cuja titularidade é categoria, classe, ligados por uma relação jurídica base. E os direitos individuais homogêneos são aqueles que decorrem de uma origem comum, mas que também agrega uma condição de coletividade. Então, o sujeito de direito não é só o homem, ou ainda o cidadão, ou mesmo as condições concretas dos direitos sociais, o enfermo, os enfermos, as mulheres, os trabalhadores, sempre na construção concreta dos papéis sociais, mas também agora as coletividades. E por fim, os direitos de solidariedade, ou seja, os direitos de minoria, os direitos daquelas pessoas que têm necessidades especiais, por exemplo, os portadores de necessidades especiais. Aqui no Brasil, então, nós temos essa ampla dimensões ou 5 dimensões ou 5 gerações de direitos fundamentais. E eu gostaria de mostrar isso para você. Lembrando, primeiro, que o sistema jurídico brasileiro ele é formado pelo chamado bloco de constitucionalidade. Antes, o sistema jurídico brasileiro, até a emenda constitucional número 45, ele era formado basicamente pelo texto da Constituição Federal. E o que é o bloco de constitucionalidade? O bloco de constitucionalidade significa que no âmbito, no degrau mais alto do sistema jurídico, ou seja, ou no topo da pirâmide do Bobbio, lembra? Pirâmide do Bobbio, não do Kelsen. Kelsen jamais falou em pirâmide, falou apenas em ordem escalonada do direito. Bobbio, sim, no seu ordenamento jurídico, teoria do ordenamento jurídico, fala da metáfora da pirâmide. Então, no topo da pirâmide, ao invés de pensar somente a Constituição, há ela documentos que se agregam. Por exemplo, na França tem lá a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, uma parte da Constituição de 1791 e uma parte da Constituição da Sexta República e assim por diante. Esses documentos reunidos formam um bloco de constitucionalidade. Aqui no Brasil, a Constituição previa apenas o texto constitucional e o ADCT como regra da Constituição. Pois bem, a emenda constitucional número 45 trouxe a possibilidade que tratados de direitos humanos, então fez a inserção do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, prevendo a possibilidade que tratados de direitos humanos, quando internalizados no sistema jurídico brasileiro pelo rito das emendas constitucionais, ou seja, nos termos do artigo 60, votação em 2 turnos em cada casa, com 3/5 dos seus membros, e publicação conjunta, então tais tratados teriam efeito do quê?
efeito de emendas constitucionais. Então eles passariam a formar o bloco de constitucionalidade. No nosso sistema jurídico nós temos dois decretos, dois tratados internacionais que foram internalizados como emendas constitucionais. O decreto 6949, que diz respeito à Convenção da Pessoa Portadora de Deficiência, inclusive nós temos uma obra que trata sobre isso, se você quiser consultar essa obra, então o Estatuto da Pessoa com Deficiência para concursos e para a OAB, Saraiva Jur, recomendo a leitura. E tem também o Tratado de Marrakech, que é o Decreto 9522 de 2018. Então, a Constituição Federal, o Decreto 6949 de 2009 e o Decreto 9522 de 2018 formam o bloco de constitucionalidade. E no âmbito da Constituição, como fica a taxonomia ou a classificação dos direitos fundamentais? Primeiro, então, as liberdades, eu tenho as liberdades civis e públicas previstas no artigo 5º da Constituição, direitos que implicam numa abstenção ou uma conduta negativa do Estado, chamado liberdades negativas. Temos os direitos de cidadania, então os chamados direitos políticos e nacionalidade, nos artigos 12 a 17 da Constituição. Os direitos sociais e econômicos, artigos 6º, 7º, 8º, 170 a 219 da Constituição Federal. Direitos difusos, o artigo 5º, inciso 32, fala do Código de Defesa do Consumidor. O artigo 173, parágrafo 4º, fala da legislação concorrencial. O artigo 182, 220, 184 a 191, 225, 231 tratam dos direitos difusos e coletivos. E os direitos de solidariedade estão previstos no Decreto 6949 de 2009 e no Decreto 9522 de 2018. Pois bem, vamos então especificamente ao nosso artigo 5º da Constituição, o objeto de análise. Lembrando, então, nós partimos daquela liberdade construída a partir daquela teoria do Benjamin Constant, a liberdade dos modernos como não impedimento, uma liberdade que se refere à esfera privada do indivíduo. Lembra? Na antiguidade existiam duas esferas, a oikos, em que o indivíduo é ali da onde surge a economia, lida com a escassez, e tem a polis. A polis é onde é a ágora, o foro em Roma, por exemplo, onde se ocorria um encontro dos cidadãos, homens livres, não sujeitos a uma potesta, se encontravam para deliberar. E a liberdade era expressa nesse ato de deliberação. Na concepção moderna, na idade contemporânea, a liberdade é exercida na esfera privada do indivíduo, na não criação de impedimentos, especialmente no exercício do direito de liberdade ou na sua ação não impedida pelo Estado. Pois bem, lembrando que a violação desses direitos de liberdade permite que o cidadão, então, utilize uma medida judicial para, inclusive, para pedir ao Estado juiz, ao Poder Judiciário, que retire o obstáculo criado principalmente pelos órgãos do Poder Executivo, que realiza e implementa as políticas públicas em geral. Pois bem, então nós pensamos sempre a concepção de os direitos fundamentais como compromissos, aqueles teóricos do direito natural pensam como direitos naturais, anteriores, inalienáveis, mas nós pensamos que os direitos, eles deixam, mesmo que eles fossem naturais, eles deixam de ser esses direitos naturais e passam a ser direitos positivados, direitos construídos nas constituições dos estados, ou seja, pactuados pelo poder constituinte originário com os cidadãos, ali no exercício da soberania popular. E quais são, então, o feixe de direitos, o bundle of rights dos direitos de liberdade? Os direitos de liberdade, então, eles estão ali plasmados no caput do artigo 5º da Constituição Federal. Então, vida, liberdade, igualdade, propriedade, segurança e também eu acrescento aqui, apesar de não estar no caput da Constituição, do artigo 5º da Constituição, mas que pode decorrer da própria segurança, os meios processuais de defesa dos próprios direitos. Então, primeiro, direito à vida e à liberdade se referem ao não impedimento do próprio exercício da vida, como também a ações do indivíduo, da pessoa natural ou das associações humanas, então as pessoas jurídicas, na realização e implementação da sua movimentação, das suas ações ou da sua expressão.
A igualdade. A igualdade aqui se refere àquela igualdade de primeira geração. Ali naquela pronúncia que se gritava na Revolução Francesa, liberté, igualité, fraternité. Então, esse igualité era igualdade perante a lei, ali sem distinção. As pessoas são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Então, igualdade formal. Propriedade. Então, aquele feixe de direitos lá, usar, gozar, dispor e reaver, limitados ou exercidos apenas, então depende da concepção que você queira adotar, ou é limitado ou é exercido, a partir da sua função social. E a segurança como a proteção contra os riscos ou perigos em face das pessoas e seus bens. Processuais, os meios, se refere aos meios de impugnação às violações dos direitos fundamentais. Então, com relação às liberdades civis e à vida, nós podemos dizer o seguinte: primeiro, vida está estabelecido na Constituição, mas o Constituinte não traz nenhuma expressão direta sobre a vida, não diz nada acerca, por exemplo, de uma vedação, quando ela se inicia, quando ela termina, qual é o grau de sua proteção. Apenas protege a vida sem fazer menção. Liberdade. Com relação às liberdades, nós temos a primeira das liberdades, a autonomia privada. Lembra, antes, no Estado liberal, tem a autonomia da vontade. As pessoas podem contratar, fazer tudo o que quiserem. A lei permite que elas contratem da forma. E vige, então, ali no âmbito do direito civil, tipicamente do Código Napoleônico de 1804, o seguinte: a regra da pacta sunt servanda. Então, o contrato faz lei entre as partes. E essa concepção da pacta sunt servanda passa a ser mitigada pela função social do contrato, pelas relações jurídicas e pela necessidade de intervenção do Estado social. Daí deixa-se de falar em autonomia da vontade para passar em autonomia privada, ou seja, os indivíduos, as pessoas naturais e as pessoas jurídicas têm ali, eles podem fazer tudo, criar, discipular, tudo que a lei não proibir. Então, o mínimo estabelecido pela lei deve ser respeitado. Daí, o artigo 5º, inciso 2º, estabelecer a liberdade, a regra da estrita legalidade como decorrência da liberdade. Estrita legalidade do sujeito de direito privado, as pessoas comuns. Pode fazer tudo que a lei não proíbe. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Enquanto o particular pode fazer tudo que a lei não proíbe, a estrita legalidade da administração prevista no artigo 37 caput implica que a administração só pode fazer o que a lei permite, sendo que a liberdade do administrador, naqueles casos discricionários, é mínimo. Então o ato discricionário é muito mínimo em relação. Então a liberdade do particular é muito maior do que a do agente público. Liberdade, então, outras liberdades. Nós temos mais, além da autonomia privada, mais 8 espécies de liberdade. Então, liberdade de expressão e direito de respostas, previsto no artigo 5º, inciso 4º e 5º da Constituição Federal. Liberdade religiosa, prevista no artigo 5º, inciso 6º, 7º e 8º, que se refere à convivência simultânea e pacífica de diversas ideologias religiosas. Lembrando que, por exemplo, no Estado do Império havia uma religião oficial. No sistema jurídico brasileiro de 1988, o Estado é laico, não confessional. Dessa forma, então, devem se conviver pacificamente, ser admitidos, sendo impossível, do ponto de vista jurídico, o estabelecimento de uma visão única. Então, lembra, lá no artigo 1º, tem ali a pluralidade política, o pluralismo político. Então, a pluralidade de ideologias é aquilo, ou de consciência, que é o que prevê a liberdade de religião. Liberdade intelectual ou de crítica. Então, não somente as pessoas têm liberdade de expressão, mas elas podem criticar, fazer uma análise crítica. E aqui a crítica pressupõe expertise, pressupõe experiência, conhecimento, para que possa, então, ser expressa, não ser apenas uma mera opinião. Temos também liberdade da personalidade, que diz respeito ali à intimidade, à vida privada, honra e à imagem, previsto no artigo 5º, inciso 10 da Constituição Federal. Temos a liberdade de profissão ou atividade econômica, artigo 5º, inciso 13. A liberdade de informação, também todo mundo pode obter informações dos órgãos públicos, informações pessoais ou informações públicas. Então, inciso 14, inciso 33 e 34 da Constituição Federal. No 34b, até o direito de certidão é uma forma da expressão do direito à informação. Temos também a liberdade básica, liberdade de locomoção em tempos de paz, artigo 5º, inciso 15. Então, aqui
o cidadão tem ampla liberdade, ele pode entrar e sair com seus bens no território nacional em tempos de paz. Liberdade de associação, então a possibilidade de se associar, ninguém é obrigado a manter a associação, então artigo 5º, inciso 16 a 21 do texto constitucional. Então essas são as liberdades trazidas pelo constituinte originário como um compromisso, e todas as vezes que essas liberdades forem violadas, é possível a adoção de uma medida judicial competente. Lembrando, por exemplo, a liberdade de locomoção, eu tenho a proteção, o habeas corpus. Então, habeas corpus, artigo 5º, inciso 68 da Constituição Federal. Se for outras liberdades, por exemplo, a liberdade de informação, ou eu tenho, então, se ali no caso da liberdade de informação pessoal, eu tenho o habeas data. Então, habeas data, artigo 5º, inciso 72 da Constituição Federal. Então, habeas data. Se for então um direito, por exemplo, a liberdade religiosa que está impedida, ou a liberdade de manifestação, eu posso impetrar o mandado de segurança. Lembra? Todos os direitos fundamentais, aqueles direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, o direito de locomoção, ou informações pessoais, acesso a informações pessoais ou retificação, que é amparado por habeas data, cabe então mandado de segurança nos termos do artigo 5º, inciso 69 para o individual e 70 para o coletivo. Pois bem, então vamos avançar. E os direitos de igualdade? Direito de igualdade, então, tem primeiro a isonomia, que é a igualdade formal perante a lei, artigo 5º caput. A igualdade material, que também decorre do próprio sistema, então, a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, perdão, inciso 3º, tem duas vertentes. A primeira vertente formal, lá tipicamente dos estados liberais. Todo homem é sujeito de direito, homem ou mulher, todo ser humano é sujeito de direito, então, é sujeito destinatário e de compromissos assumidos pelo Estado, e não pode ser reduzido à condição de res, de coisa, não pode seu corpo ser dócil, ou seja, não pode ser torturado, maltratado, sofrer penas cruéis, como também não pode ser conduzido à condição de escravo. Todo homem é livre, nasce desimpedido no exercício ou proprietário do seu próprio corpo, na expressão de Locke. Aqui, então, essa é uma vertente formal. E a vertente material? O mínimo existencial. O mínimo existencial. O Estado tem que garantir, intervir na economia para garantir ali a satisfação das necessidades básicas do cidadão. Daí a ideia de que no âmbito do Estado social não tenho só a isonomia, mas eu tenho igualdade material, que é tratar cada um de acordo com as suas diferenças e necessidades. Igualdade de gênero. Lembra, então? Artigo 5º, inciso 1º da Constituição. Homens e mulheres são iguais perante a lei. Então, ali, igualdade, mas igualdade material também. Lembra? Mulheres e homens são diferentes, então devem ser respeitados no limite dessa diferença. Então, entendendo cada situação, cada peculiaridade, para que garantia de igualdade de oportunidade, igualdade de acesso. Pois bem, igualdade na relação dos consumos também, igualdade material. Reconhecimento de que o consumidor ele é a parte mais frágil numa relação de poder econômico, em que o fornecedor tem o poder econômico e impõe essa relação. Então, nesse sentido, o direito do consumidor também é uma forma de reconhecimento da liberdade material. A criminalização da descriminalização de direitos fundamentais, então, qualquer tipo de discriminação, racismo é considerado crime nos termos do artigo 5º, 41 da Constituição. Então, artigo 5º, inciso 41, prevê lá a criminalização. Igualdade racial também, então, artigo 5º, inciso 42. Todos são iguais, não temos diferença com relação só por conta da cor da pele. É óbvio que existe um déficit histórico civilizatório, daí a necessidade de ações afirmativas, inclusive para a garantia da igualdade de oportunidade e igualdade de acesso. E a igualdade de acesso prevista no artigo 5º, inciso 70, todos podem acessar ali o poder judiciário por meio ali então do benefícios da gratuidade de justiça, por exemplo. Vamos lá. E o direito de propriedade, professor? Então, como falamos, os direitos de propriedade dentro
construção desses direitos de primeira geração nada mais é do que o próprio exercício da liberdade. Lembra? Desde o direito romano a gente já tem, mesmo na antiguidade, a gente já tinha algumas faculdades que hoje são chamados direitos subjetivos inerentes à propriedade, que era o ius tendi, fruendi, abutendi, reivindicatio, que significam usar, gozar, dispor e reaver. Então, eram faculdades inerentes à propriedade, e a propriedade era exercida de forma ilimitada, tanto que poderia o proprietário repelir aquele, tanto no direito romano quanto também no início do Estado liberal, com armas, aqueles que invadem, tanto que nos Estados Unidos poderia, as pessoas tinham armas, não somente para lutar na Revolução Americana, mas também para defender a sua propriedade, ou seja, invadiu a propriedade, existia o direito de ali o direito de defesa dessa propriedade. Então, mas essa propriedade que era plena, absoluta, passa a ser limitada. Limitada no seu exercício, não no sentido de que ela é somente limitada a partir de um impedimento, não. Se você pode pensar nessa posição, ter uma ideologia, dizer que a propriedade privada está limitada, não. A propriedade, você pode também ter uma outra concepção, dizer que a sociedade ela é construída já a partir da sua função social. Artigo 5º, inciso 23 da Constituição Federal. Ali a função social da propriedade também está no artigo 170, inciso 2º e 3º. A propriedade é a função social da propriedade. A propriedade está... Primeiro, o direito de propriedade está no inciso 22 da Constituição Federal. Então, ali, a propriedade deve exercer sua função social, não sendo possível, então, ficar aqueles grandes latifúndios meramente ali para se perpetuar. Deve exercer sob pena o quê? Desapropriação por parte do Estado. Também na garantia dos direitos de propriedade, o próprio artigo 5º prevê a justa indenização quando for usada pela autoridade pública, quando for objeto de desapropriação. Artigo 5º, inciso 24 e 25 da Constituição Federal. A impenhorabilidade da pequena propriedade rural, as pessoas que vivem da agricultura de subsistência, a própria Constituição reconhece que as dívidas decorrentes daquela propriedade não podem fazer com que o seu proprietário a perca em decorrência de uma ação judicial. Artigo 5º, inciso 26 da Constituição Federal. Também, qual é o tipo de propriedade que a Constituição defende? A móvel, a imóvel? Não. Também amplia esse direito. Aqueles direitos inerentes à propriedade intelectual, propriedade industrial, então marcas, patentes, direito do autor, os copyrights, em geral, artigo 5º, inciso 27 a 29 da Constituição Federal. E como decorrência da propriedade, o princípio da Sunshine significa que a Constituição também permite que a propriedade não somente seja exercida em vida, mas também transmitida aos herdeiros. Daí o direito de herança, tipicamente também um direito da era liberal, juntamente com as liberdades e propriedade, o direito de herança, que está previsto na Constituição no artigo 5º, inciso 30 e 31 da Constituição Federal. Vamos avançar então para o nosso quarto bem jurídico. Qual que é o nosso quarto bem jurídico? Segurança. Segurança implica na proteção contra riscos e perigos. Essa proteção pode se dar em algumas situações. Primeiro, proteção contra violação à incolumidade física e psíquica do indivíduo. Então, ali a proibição de tortura, proibição de penas cruéis. Artigo 5º, inciso 3, então inciso 3º do artigo 5º e o inciso 49 da Constituição Federal. Proteção dos bens, então os bens não podem ser invadidos, então ali a proteção do domicílio, artigo 5º, inciso 11. A proteção, a comunicação e o sigilo, então a segurança, as pessoas têm que ter segurança de poderem trocar cartas, informações, artigo 5º, inciso 12. E tem a segurança jurídica de âmbito criminal, que está prevista no artigo 5º, então inciso 39, 40, 43, 44, 40, 45, a 48, depois 51, 52, 57, 59, 72 a 67. Então, 52 a 57 da Constituição Federal. Então, artigo 52 a 57 da Constituição Federal prevê, então, ali a
a segurança de cunho criminal, ou seja, não haver pena sem prévia lei que defina, a questão de como vai acontecer o julgamento nos crimes, a questão de como é feito a questão da criminalização, qual é o limite das penas, como funciona, então, toda essa segurança. Então, o sujeito de direito tem que antever, lembra, aquilo que o Weber escreveu no Economia e Sociedade. O direito ele deve servir de mecanismo de calculabilidade para os agentes econômicos. Então, quando um agente econômico, um sujeito de direito, vai tomar uma decisão, ele tem que saber previamente o resultado ou as consequências de sua decisão. Daí, então, aí a necessidade de segurança jurídica no âmbito criminal. Se ele for adotar uma conduta, ele tem que saber previamente dos riscos dessa conduta. Então, aqui a proteção jurídica criminal. E no âmbito civil, também temos no artigo 5º, inciso 36, a proteção, então, ali que nós falamos da proteção geral, o ato jurídico perfeito, coisa julgada, material, né? Então, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada, material, são exemplos de segurança jurídica, né? Então, artigo 5º, inciso 36, também o inciso 67 da Constituição Federal. Ok? Vamos avançar? O que é importante a gente falar? Então, só para voltar aqui no artigo 5º, inciso 36, a gente prevê lá, eu falei da coisa julgada material e também do ato jurídico perfeito, tem um ato jurídico perfeito, e esqueci de falar do direito adquirido. Então, para que aqui no nosso canal nós não deixamos informação de fora. Então, artigo 5º, inciso 36, nós temos a segurança jurídica civil. Então, a coisa julgada, quando o processo termina, ele não cabe mais recursos, então não pode haver ali em regra a discussão sobre o mesmo caso, ressalvado o caso a exceção da ação rescisória no prazo de 2 anos, lembrando que tem alguns casos que são um período superior, e temos também ali o ato jurídico perfeito, aquele que é materializado, que é irrevogável, e o direito adquirido, ou seja, aquele direito posto e garantido no tempo e o sujeito já preencheu todos os requisitos, então ele pode exigir o cumprimento desses direitos. Por fim, o nosso último bem jurídico, os meios processuais de impugnação da violação dos direitos. Então, não basta ter aqueles compromissos. Por quê? O direito ele consiste nesse conjunto de compromissos assumidos pelo Estado. Pois bem, mas o que garante que esses compromissos assumidos, esses direitos fundamentais, não tenham sua violação e essa violação se prolongue no espaço e o exercício seja impedido, ou seja, esses direitos não se materializem pelo impedimento do Estado ou mesmo do particular? Então, existem as chamadas garantias constitucionais, que são os remédios constitucionais, e também os meios processuais de defesa. Então, os direitos como compromissos, enquanto direitos subjetivos, implicam na possibilidade de, uma vez violado o seu exercício, que o sujeito adote uma medida judicial cabível para o restabelecimento do estado anterior de coisas, o restabelecimento do status quo ante. Pois bem, no relação aos direitos fundamentais ou garantias fundamentais processuais, nós temos lá o direito de petição, então qualquer pessoa pode fazer uma petição, um requerimento para a administração pública ou também para um juiz. Então, artigo 5º, inciso 34 da Constituição Federal. O princípio da inafastabilidade da jurisdição e do acesso à justiça, artigo 5º, inciso 35. Todos os dilemas, todas as violações de direito comportam a análise do Poder Judiciário. É óbvio, se as partes exporem livremente, por exemplo, de uma solução arbitral, é óbvio, direito patrimonial disponível, é possível. Pois bem, mesmo a decisão arbitral pode ser passível de impugnação caso ela viole o direito. Então, nesse sentido, nós temos aquilo que implica na inafastabilidade da jurisdição. E o juiz, lembra, um primado básico a partir do Código Napoleônico de 1804 e do primado do Estado moderno é a proibição do non liquid. Na Roma Antiga, lá no processo civil romano, o direito ele era dado pelo pretor, então o pretor dizia, você tem uma disputa, então você tem esse direito. Ali é uma questão de anulabilidade, de nulidade, lesão ou coação.
E isso era levado pelas partes para um iudex privado, um árbitro que decidia o caso. E ele podia dar a decisão favorável para uma pessoa ou para outra. Ou ele poderia dizer, esse caso é insolúvel, non liquid. O Estado moderno proíbe, o Estado juiz tem que decidir, por fim a decisão, garantir então ele reconhece o direito ou não reconhece o direito. Princípio da inafastabilidade da jurisdição. Se o juiz se negar a decidir, é possível atacar a decisão por recurso pela denegação de justiça, então uma violação aos direitos fundamentais. Outra regra processual importante, juiz natural. Então, não cabe, e a vedação do tribunal de exceção. Então, para cada caso, o próprio ordenamento já antevê quem será o juiz do processo, qual é as regras de competência previamente estabelecida, não permitindo um tribunal de exceção, um tribunal ad hoc para essa situação. Então, artigo 5º, inciso 37 e também inciso 53 da Constituição. O mecanismo do júri, então, nos crimes dolosos contra a vida, sua soberania, a garantia processual do júri, artigo 5º, inciso 38 da Constituição Federal. O devido processo legal previsto no artigo 5º, 54, devido processo legal, due process of law, que significa que o processo deve obter o máximo de rigorosidade. Lembra? No Estado de Direito, que é o Estado que é limitado pelo poder, eu tenho o devido processo legal, ou seja, o processo deve ter todas as fases, deve ter toda a regularidade exigida pelo direito, garantindo o máximo de participação das partes na defesa dos seus direitos. E um corolário do próprio direito ao devido processo legal é os princípios da ampla defesa e do contraditório. Artigo 5º, inciso 55. Que significa ampla defesa, possibilidade de defesa em todas as esferas do processo, desde a fase de conhecimento até a fase de execução. Contraditório, impugnar todos os atos, é possível impugnar todos os atos previstos ali em um processo. A possibilidade também de ação penal privada, no artigo 5º, inciso 69, então artigo 5º, inciso 69 da Constituição Federal. Publicidade e sigilo processual, também nos casos que foi exigido, artigo 5º, inciso 60 da Constituição Federal. Aquilo que nós falamos, então, os remédios constitucionais previstos no artigo 5º dos incisos 68 a 73, então, ali, habeas corpus, mandado de segurança individual, mandado de segurança coletivo, mandado de injunção, habeas data e ação popular são os remédios constitucionais. E aqui no canal, se você tem interesse em saber quais são os remédios constitucionais, nós temos um vídeo para cada remédio constitucional. Então, artigo 5º, inciso 68 a 73. Assistência jurídica gratuita e gratuidade processual. Assistência jurídica gratuita, então, incisos 74, 77 da Constituição Federal. Não somente, então, aquelas ondas que o Capelletti e o Garf falaram, as ondas de acesso à justiça às pessoas pobres, defesa dos interesses dessas pessoas por meio da Defensoria Pública, dos convênios com a OAB, então, essa defesa integral, então, participação não só judicial como extrajudicial, e o reconhecimento da própria Defensoria Pública no artigo 134 do texto da Constituição Federal como uma instituição de garantia do Estado Democrático de Direito. Por fim, com a emenda constitucional número 45 de 2004, também foi inserido uma questão de garantia temporal do direito, ou seja, lembra, o processo não pode durar para sempre. A expectativa das partes, as partes quando elas compactuam, realizam um pacto, um acordo, elas têm a chamada boa-fé objetiva. Então a boa-fé objetiva é a expectativa das partes. Uma vez violada, existe uma expectativa processual. O jurisdicionado tem uma expectativa que o processo realize o seu fim, da garantia do direito, ainda de forma razoável. Daí, então, a duração razoável do processo. O processo não pode durar para sempre. Tem que ser resolvido e tem que ser garantido aquele direito fundamental. Meus amigos e minhas amigas, essas então são as lições e os direitos que eu gostaria de compartilhar com vocês. Aqui, então, direitos e garantias fundamentais, direitos de liberdade, direitos como não impedimento. O Estado deve se abster de interferir na esfera privada do indivíduo. E caso o Estado se imiscua indevidamente, ou mesmo um particular desrespeite, é possível a adoção de uma medida judicial
cabível para reparação e restabelecimento do estado anterior de coisas. Lembrando que não existe violação de direitos, porque os direitos já são garantidos na Constituição. O que é garantido é o exercício, o que é violado é o exercício do direito, ou seja, a sua materialização. O direito é uma construção abstrata. A sua materialização, que é o seu exercício nas ações e nas omissões do dia a dia dos cidadãos e das pessoas jurídicas, também são realizados por meio do exercício. Então, quando eles são materializados, é que eles podem ser violados. E a violação do exercício exige a devida medida judicial para restabelecimento do estado anterior e o gozo pleno e fruição desses direitos fundamentais, além da devida reparação quando for o caso necessário. Então, eu queria deixar essas dicas para você. Se você gostou desse vídeo, eu recomendo que você siga o canal se você ainda não segue. Se você gostou, deixa o seu joinha, deixa o seu like, comente esse vídeo, que é importante para que nós possamos trazer mais vídeos para vocês e possamos analisar mais questões que envolvam direito constitucional, teoria do direito e processo civil. Aqui, nesse vídeo de hoje, por exemplo, falamos de todos esses itens. Então, te convido a refletir comigo. E te convido a ler o artigo 5º da Constituição Federal. Faça essa reflexão, entenda, assimile e você vai, então, ter uma compreensão inicial dos direitos fundamentais. Essa, então, é o objeto do nosso encontro, que eu gostaria, então, de finalizar deixando um abraço a todos os amigos. Até o nosso próximo vídeo.